Nos sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. A liturgia desse final de semana nos convida a refletirmos o papel do profeta. O quanto, na verdade, somos todos nós chamados a ser profetas. Coloca aí as dificuldades, as inseguranças de Jeremias. Coloca as dificuldades, podemos dizer, a rejeição a Jesus e a seu anúncio. Mas antes de mergulharmos propriamente dito nessa questão central, um questionamento inicial. Você é um bom pai? Você é uma boa mãe? Você é um bom filho? Você é um bom profissional no exercício das suas atividades profissionais? Bom padre, eu sou um bom pai, eu não deixo faltar nada. Não, eu sou uma boa mãe, além de não deixar faltar nada para meus filhos. Olha quantas vezes eu levantei de madrugada para socorrer, para acudir. Olha, não, eu sou um bom profissional, eu cumpro exatamente as metas propostas, eu chego no horário, eu não perco o dia de serviço, eu faço tudo aquilo que é esperado que seja feito de mim no exercício do meu trabalho. É suficiente? São Paulo responde para nós na segunda leitura que não é suficiente. E ele fala isso dizendo assim: ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, ou seja, eu fizesse todo o esforço a ponto de ter até uma exaustão física, ainda que eu tivesse uma fé, mas uma fé tão grande que fosse capaz de transportar montanhas, ainda que eu pegasse todos os meus bens e doasse para os pobres. Ele conclui dizendo assim: se não tiver caridade, de nada isso vai valer. É preciso, meus caros irmãos e irmãs, cumprir sim as nossas missões ou a nossa missão, o nosso papel aí, profissional, de pai, de mãe, de filho, mas fazê-lo com amor, fazê-lo com ternura. Não dá para cumprir a nossa função, cumprir o nosso papel, dar conta de nossas responsabilidades e sermos pessoas amargas. É incompatível, falta, parece até que estamos fazendo, porém Paulo fala para nós: se não houver esse amor, nós estamos em débito. Por mais que nós nos esforçamos, está faltando justamente essa presença de Deus. Voltando às leituras, chegamos nesse ponto depois. As leituras nos convidam a refletir o papel do profeta. Primeira leitura, Jeremias, fala de sua vocação, de seu chamado a ser profeta, desde antes de ele nascesse, e apesar das dificuldades, Jeremias viveu um período muito difícil na história de Israel, mas era necessário a sua presença. Nem sempre o profeta é aceito. Ele é aceito quando reconhece-se que ele fala em nome de Deus. Ele é questionado a partir do momento em que na sua fala ele nos leve a refletir o quanto na verdade nós somos de Deus, o quanto na verdade nós cumprimos aquilo que Deus espera de nós, o quanto na verdade nós amamos, se pegarmos a carta de Paulo. O próprio Jesus hoje se defronta com a dificuldade de não aceitação. Só para recordar, é a sequência
o Evangelho da semana passada. O Evangelho da semana passada dizia assim: olha, Jesus voltou, já era conhecido, estava na região da Galileia, voltou para a sua cidade, entrou na sinagoga, deram-lhe a oportunidade de ele fazer a leitura. Ele pegou o livro do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, me enviou, me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, anunciar o tempo da graça do Senhor, anunciar a cura de toda surdez, de toda cegueira, e a libertação de todos os nossos vícios. Ele fecha o livro e diz assim: hoje se cumpriu esta profecia que acabastes de ouvir. É exatamente esse ponto, que foi a conclusão da leitura da semana passada, que começa a leitura de hoje. Que profecia? Jesus, na verdade, questiona todo o entendimento daquelas pessoas acerca da fé. Essa que é a verdade. Ele propõe, na verdade, um questionamento, nesse questionamento, uma nova maneira de se entender a palavra de Deus. E isso desafia, porque muitas vezes nós somos acomodados. Muitas vezes nós corremos o risco de escutar somente o que nos convém, ou escutar somente e assimilar somente aquilo que nos leve a ganhar, a ser beneficiado, a ter, digamos, um reconhecimento. Jesus fala de um anúncio a todas as pessoas, a começar pelos mais fragilizados. A boa nova, o Evangelho, é justamente isso: o anúncio da salvação para todas as pessoas. E já começa aí a dificuldade daquelas pessoas. Eles haviam se acostumado a ouvir que a salvação era restrita somente a eles. Somente a eles e mais ninguém. Como assim? Para todas as pessoas? Não. E é interessante que nesse diálogo, nessa dificuldade que Jesus sente no coração daquelas pessoas, ele cita dois exemplos. E dois exemplos que deixam aquelas pessoas mais bravas ainda. Ele pega na palavra de Deus. Ele pega do Antigo Testamento. Olha, havia muitas pessoas passando necessidades em Israel na época da seca. Porém, Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta, ou seja, não de Israel, fora de Israel. Olha, havia muitos leprosos em Israel, porém Eliseu curou o general lá, sírio, não era de Israel, era um soldado estrangeiro, e foi curado por Eliseu. Aí sim aquelas pessoas perderam a paciência, Além de tudo, além de desafiar o nosso entendimento, ele mostra na palavra de Deus aquilo que ele está falando. E aí eles querem, evidentemente, eliminar Jesus, eles querem acabar com Jesus. Nós corremos riscos, meus caros irmãos e irmãs, repetindo o argumento, de às vezes termos a mesma postura numa dimensão de fé, a mesma postura nas nossas vidas, quando de uma certa maneira nós fechamos posições em algumas situações, fechamos posições em algumas posturas e sequer nos abrimos à graça de Deus para dialogar conosco mesmo, nos confrontar com a palavra de Deus, confrontar as nossas atitudes, as nossas posturas com essa mesma palavra de Deus. E aí nós tomamos justamente a partir do endurecimento do coração, nós como que fechamos os ouvidos a todas as graças e bênçãos de nos abrirmos a Deus. Como
dizia Jesus semana passada, de nos libertarmos dos nossos vícios, dos nossos apegos, da nossa indiferença, do nosso egoísmo, nos colocando para longe da graça de Deus. Isso voltando do ponto fundamental que iniciei a reflexão, né? Que pessoas nós somos, o exercício das nossas responsabilidades. O profeta, como eu disse, tanto Jeremias como Jesus no Evangelho de hoje, eles foram incompreendidos. Jeremias foi perseguido. O Evangelho diz que aquelas pessoas queriam matar Jesus. Interessante que, apesar da tentativa, a leitura conclui assim dizendo: olha, Jesus passou no meio deles e seguiu o seu caminho. Ou seja, seguir o nosso caminho, manter os nossos propósitos, manter a nossa fidelidade a Deus, mantermos a nossa coerência de vida. É verdade que muitas vezes isso leva a sermos incompreendidos. O Evangelho chega a dizer: perseguidos, sermos fiéis a Deus e vivermos o amor. É por isso que a leitura segunda escolhida para completar essa linguagem dos profetas, do profetismo, é essa carta de São Paulo, que fala que o mais importante de tudo é termos a capacidade de amar, de não perdermos a ternura, apesar de todas as possíveis dificuldades que possam nos desafiar. E às vezes nós somos sacudidos diante das dificuldades, diante das incertezas. Às vezes sim, chegamos a ficar inseguros, às vezes ficamos temerosos, medo. É isso que fala Jeremias: Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei nem falar direito. Coragem, Jeremias, não tenha medo. É isso que Jesus mais repete ao longo do seu Evangelho: não ter medo de ser de Deus, de ser fiel ao projeto de Deus, a amar, como nos ensina o próprio Jesus e nos destaca Paulo hoje nessa palavra caridade. Mais importante é o amor, é essa caridade, que sejamos capazes de amar, de ter essa ternura, de ser essa justamente a principal, se não a única motivação que nos leva. Nós continuamos a missa, nós vamos